Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou a idiota por não deixar meu namorado ser o herói enquanto estávamos sendo assaltados com uma faca? Meu namorado é um fanático por grandes heróis e faz tudo ao seu alcance para ser como um. É realmente cativante e é uma das muitas coisas que amo nele, porque ele quer ser o bem que deseja ver no mundo. Mas essa mentalidade que ele tem é o motivo de estarmos lutando agora. Estamos em quarentena no meu apartamento, ele não está alugado, e ele sugeriu que fizéssemos uma caminhada noturna, já que estamos ficando loucos por ficar dentro de casa o dia todo. Ele imaginou que seria melhor para o distanciamento social sair à noite. Eu estava hesitante porque moramos em um bairro ruim, mas ele me garantiu que me protegeria. Em nossa caminhada, fomos encurralados por um homem com uma faca que exigia nossas carteiras. Lembrei-me de Street Smarts. Pedaço do programa da Netflix e ia jogar minha carteira para o assaltante para que pudéssemos fugir, mas meu namorado começou a discutir com ele e estava falando um monte de coisas sobre justiça e como o assaltante não iria escapar com isso. Parecia que ele estava se preparando para lutar. Fiquei surpresa com isso, e acho que o assaltante também, porque me deu tempo suficiente para tirar as coisas importantes da minha carteira enquanto ele estava distraído. Interrompi o monólogo do meu namorado e disse: "Pega, só não machuca a gente", e joguei atrás do cara. Quando ele se virou, peguei a mão do meu namorado e marcamos de volta para o apartamento. Chegamos em casa em segurança e fiquei aliviada por estarmos bem, mas meu namorado estava esfumaçando. Ele ficou chateado porque eu o interrompi de me proteger quando ele poderia, em suas palavras, claramente lidar com isso sozinho. Eu disse a ele que ele poderia ter se matado. Ele disse que era, obviamente, mais forte do que o assaltante e teria vencido. Expliquei a ele que o cara tinha uma arma e meu namorado não, então as chances estavam contra ele. Não só isso, mas eu não queria que meu namorado fosse morto por causa de uma maldita carteira. Discutimos por mais tempo do que o necessário, então parei e disse a ele que poderíamos conversar sobre isso quando nossa adrenalina não estivesse tão alta, mas eu precisava fazer um boletim de ocorrência enquanto o evento estava fresco. Ele saiu pisando duro para o nosso quarto enquanto eu chamava a polícia. Quando desliguei o telefone, fui deitar com ele, mas ele rolou para longe de mim. No dia seguinte, ele ainda estava zangado e já havia contado a seus amigos e familiares o que havia acontecido conosco. Eu pensei que eles entenderiam como eu lidei com isso, mas eles estavam furiosos comigo por não deixá-lo ter a oportunidade de ser um herói. A mãe dele até me ridicularizou por castrá-lo. Quero reabrir a conversa para que possamos nos entender e superar isso, mas se ele não for receptivo, vou pedir que ele volte a morar com a mãe. Quero entender onde errei, se errei, mas sinceramente, sinto que ele está sendo infantil e irracional. Eu só quero saber se eu sou a idiota, ou é ele. Atualização. Só quero agradecer a todos que comentaram. Me alivia saber que não sou louca. Ele ainda está na casa da mãe e não tive notícias dele, nem tentei entrar em contato. Todos os amigos dele também me ignoraram, exceto um deles, que está tentando mediar. Se eu não tiver notícias dele esta noite, entrarei em contato amanhã. Eu pretendo atualizar nos comentários, dependendo de onde isso vai. Mais uma vez, obrigada a todos por compartilharem seus pensamentos sobre isso. Atualização. Então, ele me ligou ontem à noite e eu atendi. Ele perguntou se eu estava bem e como eu estava. Aí ele perguntou se podia vir e eu disse que sim. Eu planejava trazer tudo de novo porque ele tinha sido muito passivo-agressivo e se recusava a falar sobre isso, mas quando ele apareceu, imediatamente começou a se desculpar. Tudo o que vocês apontaram, ele começou a concordar. Ele estava dizendo que estava sendo delirante, irrealista, toda a fantasia do herói não é saudável, ele colocou em risco minha segurança e isso não estava certo, etc. Eu não estava preparada para esse comportamento, especialmente em comparação com a forma como ele estava atuando a semana toda. Conversamos por horas antes de irmos para a cama juntos e tudo parecia funcionar bem. Eu estava realmente prestes a terminar as coisas, então foi um alívio não precisar fazer isso naquele momento. Então esta manhã chegou e a merda atingiu o ventilador. Na atualização do meu comentário no último post, mencionei que um amigo estava tentando mediar. Mandei uma mensagem para aquele amigo dizendo que as coisas deram certo e ele disse algo como: "Estou tão feliz que você conseguiu se desculpar." Algumas pessoas mencionaram que talvez ele tenha contado uma história diferente, o que não é algo que investiguei. Mas eu decidi perguntar, e nossa, estou feliz por ter feito isso.
Em primeiro lugar, ele disse a todos que a caminhada noturna foi minha ideia. Então, aparentemente, nunca fomos assaltados. Não. Aparentemente, comecei a falar merda com um estranho na rua na tentativa de fazê-lo mostrar que era um homem forte e me proteger. E a única razão pela qual conseguimos fugir foi porque ele acalmou a situação, e que era castrador porque ele foi colocado em uma posição em que se sentiu obrigado a lutar pela minha honra. Você está brincando comigo. Para encurtar a história, ele tentou bancar o idiota e pedalar para trás esta manhã quando o confrontei sobre isso, e então, quando pressionei para ser honesto, ele explodiu novamente e disse: o que eu deveria dizer? Toda a situação era embaraçosa e ia me deixar mal. Nós discutimos novamente por um tempo, mas eu tinha acabado. Eu disse a ele para ir e que não ia funcionar. Ele não tinha muitas coisas, então foi fácil colocar uma sacola de compras sobressalente e simplesmente jogar nele enquanto ele saía com raiva. Ele está atualmente fora do meu complexo esperando que mamãe o pegue. No que me diz respeito, desviei de uma bala. Foda-se seus amigos, foda-se sua mãe e foda-se ele. Obrigado por abrir meus olhos, Reddit. Você tem um relatório policial do incidente. Para quem não acredita em você, basta perguntar se eles querem o relatório policial que comprova o incidente. A verdade deveria vir à tona porque ele é um mentiroso e não apenas mentiu, ele fez de tudo para fazer você parecer uma pessoa louca e egoísta. Isso não é aceitável e você prova que está certa aqui. Não deixe as pessoas continuarem pensando que você é uma pessoa maluca, eu esclareceria as coisas caso isso piore. Não ligo para os amigos dele, mas mostrei para a mãe dele. Minha ex tem uma ordem de restrição contra mim e agora mora no mesmo complexo de apartamentos que eu. Minha ex-esposa e eu tivemos um casamento difícil, meu alcoolismo não ajudou. Ela pressionou pelo divórcio. Moramos juntos durante esse divórcio e um dia descobri que ela namorava outro homem. Eu bati nela, bem forte. Fui acusado de agressão, passei 3 meses na prisão, fui para o controle da raiva e também recebi uma ordem de restrição de 3 anos. Isso foi há 2 anos. Desde então, fiquei sóbrio, conheci uma mulher maravilhosa e me mudei para um complexo de apartamentos completamente diferente em uma parte completamente diferente da cidade e nunca mais tive nenhum contato com minha ex-esposa. Admito que o que fiz foi errado, paguei o preço, já me vi restabelecido. Minha mulher atual com quem estou em um relacionamento há 2 anos está ciente dessa história de fundo, o que torna as coisas um pouco mais fáceis. Bem desconhecido para mim, minha ex se mudou para meu complexo de apartamentos há cerca de 5 meses com seu agora novo marido, que sempre morou aqui, eu não sabia disso. Eu a vi no saguão pouco antes do ano novo. Ela me cumprimentou, fiquei chocado e disse olá. Ela me perguntou o que eu estava fazendo no saguão, eu disse que estava voltando do trabalho, ela me disse que a ordem de restrição ainda está em vigor e eu preciso sair. Tentei argumentar com ela e disse que ficaria feliz em ficar longe dela, sei que não moramos no mesmo andar, nem sei em que andar ela mora, não me importa em saber. Eu disse a ela que se a visse em um elevador, não entraria e esperaria o próximo. Ela me disse que iria aplicar a ordem de restrição contra mim. Minha parceira e eu literalmente assinamos um novo contrato de aluguel de 2 anos a 6 meses. Amamos o lugar em que moramos e não queremos nos mudar. E parece injusto ter que me mudar passar por dificuldades financeiras porque a pessoa contra a qual eu tinha uma ordem de restrição se mudou para o meu complexo de apartamentos. A razão pela qual estou trazendo isso é porque ontem à noite a administração do prédio foi informada da ordem de restrição e nos disse que precisávamos resolver isso. Ela realmente seria capaz de me forçar a sair de casa mesmo que eu morasse aqui antes dela? Contanto que eu faço o possível para evitar qualquer contato com ela, o que estou perfeitamente bem fazendo, isso não deveria ser suficiente. Eu trabalho muito cedo e o fato é que ela estava namorando esse cara e vindo para este complexo de apartamentos durante todo o tempo que estou aqui, e nossos caminhos se cruzaram. Ela está morando aqui em tempo integral há 5 meses e apenas recentemente os caminhos foram cruzados. Não tenho certeza do que fazer. Para sua informação, esta é a cidade de Nova York. A atualização. O defensor público que me representou não estava mais atuando na área de Nova York, mas contratei um advogado que era amigo de um amigo que tinha experiência nessa área. Meu advogado obteve referências de meu empregador e patrocinador de AA. Nosso objetivo era modificar a ordem de restrição para uma ordem simples sem contato, sem requisitos de distância, para que eu pudesse continuar morando com minha parceira. Falei com o juiz, contei a ele minha história, o que fiz para corrigir minhas transgressões passadas.
Durante esse período, eu estava dormindo no sofá de um amigo para não violar minha ordem prospectiva. Pô disse que paguei minhas multas, segui todas as regras e nunca precisei me lembrar de minhas restrições e assim por diante, e disse que ficou impressionado com minha reviravolta. Meu empregador disse que eu sempre chegava cedo, nunca parecia estar sob a influência ou de ressaca de nada, e mesmo em nossas funções da empresa era muito aberto e honesto sobre minha sobriedade e não bebia. Meu patrocinador de AA também disse coisas boas sobre mim, como ele ficou impressionado com minha maturidade e franqueza sobre meu alcoolismo e vício. Aí o juiz pediu a palavra da minha ex-mulher. Minha ex-esposa disse que ficou chocada com a minha reviravolta. Ela disse que parecia injusto exigir que eu me mudasse porque ela se mudou para o meu prédio sem saber e que não se sentia mais ameaçada por mim. Isso foi um choque para mim e meu advogado, pois esperava que minha ex quisesse manter a ordem de proteção em vigor. O juiz disse que não modificaria a ordem de proteção, mas a suspenderia totalmente, pois achava que havia servido ao seu propósito e que, com base em minhas referências, meu testemunho e, mais importante, no testemunho da minha ex, ele não via benefício em manter isso. Ele disse à minha ex que se ela se sentisse ameaçada ou em perigo por causa de algo que eu disse ou fiz, ela poderia entrar em contato com a polícia. O juiz então me disse que seu principal motivo para suspender o pedido era permitir que eu morasse no meu apartamento atual, mas aconselhou que era uma boa ideia evitar o contato com minha ex para evitar possíveis complicações no futuro. Ele me lembrou, por causa do meu passado, que não demoraria muito para conseguir outra ordem de procedência. Eu disse ao juiz que não tinha intenção de falar ou entrar em contato com minha ex e fiquei emocionado por não ter que me mudar e ficar com minha namorada atual. Então, ao longo deste fim de semana, voltei para meu apartamento com minha namorada. Estou feliz que isso foi resolvido. Eu sou a babaca por entregar um projeto escolar que mostrava meu bairro e vizinhos sob uma luz ruim? Eu sou uma estudante do ensino médio em uma aula de espanhol e tínhamos a tarefa de fazer um tour em vídeo por um lugar. Tinha que ser em espanhol e tinha que ser coloquial, como se você estivesse mostrando a um amigo. Decidi apenas andar pela minha rua e fazer um tour por ela porque minha família não iria a nenhum outro lugar. Então eu filmei. Uma casa de vizinhos. Quando passei, eles estavam brigando aos berros como de costume. Aqui estão os vizinhos, eles estão muito zangados. Eles gostam de gritar de manhã, à tarde e à noite. A próxima casa dos vizinhos, Anjo e Tami, moram aqui, eles são muito legais e têm 3 cachorros. Alguém passa de carro e assobia para mim profanamente. De brincadeira, grito de volta estúpido perro, que significa cachorro estúpido, então ele pisou no freio e gritou algo racista antes de sair em alta velocidade. Eu disse para a câmera: este homem é muito estúpido. Ele é um homem, mas age como um cachorro. Edit, para esclarecer uma coisa, sou branca, mas acho que esse idiota me assumiu como hispânica porque estava falando espanhol. Muitas pessoas nos comentários estão falando sobre minhas experiências como uma pessoa de cor, e eu só queria esclarecer que não sou, e não quero falar pelas pessoas que realmente experimentam esse tipo de merda regularmente. Porque um comentário rude não é nada como ter esse tipo de experiência por toda a vida. Eu também apresentei 10 outras coisas mundanas como flores, um pássaro, etc. Cortei as longas sequências de minhas caminhadas. Mas deixei todo o resto. Minha professora tinha uma rubrica dos tipos de descrições e números de coisas que você precisava, e tirar qualquer uma me faria perder pontos. Estava muito escuro para filmar mais. A segunda parte da tarefa era carregar o vídeo no site da escola e postar comentários respondendo a vários vídeos de seus colegas. Uma das minhas amigas de classe reconheceu o cara racista como alguém que é voluntário do time de futebol do ensino médio. Então ela me mandou uma mensagem como: haha, devo dizer alguma coisa, e eu disse que sim. Então ela postou em espanhol: no carro está o Sr. Jones que treina as crianças. Aprendi com seu vídeo que ele odeia mulheres e é racista. Eu respondi dizendo: ele ensina as meninas ou os meninos, e ela respondeu a ambos. Eu respondi em: isso é terrível. Um cara da minha classe fez um comentário como: um homem que grita com a família é um policial. Ele é sempre um homem muito zangado. Eu respondi de volta para dizer: isso é assustador. No dia seguinte, na escola, minha professora queria falar comigo a sós. Ela me disse que meu vídeo era impróprio e que eu não deveria ter filmado os vizinhos ou o treinador. Eu disse que a tarefa era literalmente andar por um lugar que você conhece e reagir, como se estivesse conversando com um amigo. E é literalmente assim que acontece quando ando por aí com meus amigos. Minha professora disse que eu estava sendo beligerante de propósito e eu deveria saber que as coisas devem ser tratadas com delicadeza. Eu disse que simplesmente não concordo, é apenas a vida e não adianta fingir que isso não está acontecendo. Ela disse que havia retirado o vídeo e que era o tipo de coisa que deveria ser levada às autoridades em vez de divulgada para toda a classe.
Eu disse que nem sabia quem era o cara no carro, e para quem eu ligaria sobre o policial? Os policiais? Tenho uma reunião com o diretor amanhã. Eu sou a babaca por ter postado aquele vídeo da aula de espanhol? Não é a babaca. Você estava filmando em tempo real seus arredores, o que é perfeitamente legal. O treinador que parou o carro para gritar coisas racistas tinha controle total de suas habilidades e optou por fazer isso em público. Seu vídeo é um retrato triste, mas preciso, de sua vizinhança e satisfaz exatamente o objetivo da tarefa. Seu professor não tem o direito de ficar bravo com você. Atualização. Tive a reunião esta manhã. Eu acho que correu bem. Eu tenho uma sala de estudos agora, então tenho um pouco de tempo para escrever uma atualização. Então, ontem à noite eu fiz um monte de preparação. Antes da reunião eu enviei o vídeo por e-mail ao diretor da escola primária, ao orientador educacional e a alguns pais que conheço com crianças no time de esportes para dizer que o treinador deles gritou coisas sexualmente explícitas e odiosas para mim, uma aluna do sistema escolar. Eu queria sair na frente e garantir que o vídeo estivesse disponível antes que a escola pudesse me pressionar para excluí-lo. Backup do vídeo em vários lugares. Pedi a um professor em quem confio para participar desta reunião, para que fosse gravada e enviada a todos os participantes posteriormente. Marcamos para um pouco antes do início do dia escolar, no Zoom, para que eu não perdesse nenhuma aula. Decidi escrever uma lista de coisas que gostaria de discutir na reunião e compartilhei com minha professora favorita com antecedência para que ela pudesse me ajudar a responder a essas perguntas. E para a reunião propriamente dita, decidi que entraria nela, agindo como se eles obviamente fizessem a coisa certa. E peça ajuda. Eu esperava que ter um professor do meu lado e a reunião em vídeo os pressionasse a ajudar. Eu pensei que se eu abordasse isso de uma perspectiva bem, obviamente, você vai levar isso a sério e tivesse em vídeo, isso os colocaria em uma situação difícil de me contradizer. Então, quando liguei e todos disseram bom dia e o diretor perguntou se eu sabia por que havia sido chamado esta manhã, comecei dizendo assim, presumo que seja sobre treinador infantil. Obrigado muito por convocar esta reunião comigo esta manhã, eu realmente aprecio o quão proativo você é sobre lidar com o assédio sexual de um membro da equipe. Entendo que este é um estado de denúncia obrigatória, gostaria de perguntar se há alguma informação que você precisa adicionar ao seu relatório. E o diretor pareceu meio surpreso e disse que um relatório ainda não havia sido preenchido. Eu disse, bem, pelo que entendi, há um prazo de 48 horas para registrar um relatório. Eu entendo que alertá-lo sobre isso um pouco antes do fim de semana pode ter complicado as coisas. Talvez tenha havido uma falha de comunicação sobre a gravidade dos eventos? Mas fui abordada em um carro, assediada sexualmente, ameaçada por um homem que trabalha com outros menores na rede pública de ensino. Assim que eu disse tudo isso, o tom da reunião realmente mudou. A reunião também contou com uma orientadora escolar, e percebi que ela entendeu o quão sério era o que eu estava dizendo. Especialmente porque eu estava educadamente dizendo que eles já haviam passado do prazo legal em que deveriam ter apresentado um relatório. Ela realmente assumiu e o diretor não participou tanto. Também tentei suavizar um pouco as coisas, dizendo que lamentava ter trazido isso à atenção deles em um projeto escolar, em vez de pedir uma reunião diretamente com o diretor, eu deveria ter pedido ajuda. Então acabou. Eu ainda estou meio enlouquecendo com o quão grande isso acabou por ser. Também gostaria de agradecer a todos que deram ótimas sugestões sobre como abordar isso, como ter um adulto para me apoiar, registrar a reunião e saber sobre relatórios obrigatórios. A namorada, 43, do meu pai está tentando se livrar de mim, 15. Minha mãe faleceu há 5 anos e penso nela todos os dias. Meu pai passou por uma depressão muito forte e eu basicamente tive que me cuidar. Durante as férias de Natal, meu pai me disse que estava saindo com alguém há algum tempo. Percebi que ele estava mais feliz e acho que fiquei feliz por ele. Eu não queria que ele ficasse sozinho para sempre, mas senti que minha mãe estava sendo completamente apagada. Ele nunca quis falar sobre ela e se livrou de todas as fotos com ela. Ele disse que sua namorada vai passar o Natal conosco e depois se mudar. Eu não estava nada feliz. Eu nem a conheço, mas não disse nada. Eu a conheci no Natal e geralmente meu pai e eu colocamos a estrela na árvore naquele dia. Colocávamos a estrela na árvore e observávamos o Grinch. É nossa tradição e a mantivemos mesmo quando estávamos de luto por minha mãe. É a única tradição de quando ela estava conosco que realmente mantivemos. Quando a namorada dele apareceu, ele colocou a estrela com ela enquanto eu estava no banheiro. Também não assistimos ao Grinch porque ela odeia. Sei que pareço mimada e infantil, mas estava com muita raiva. Fizemos isso toda a minha vida e ela simplesmente entrou e destruiu tudo.
A noite toda ela nem se deu ao trabalho de me conhecer. Ela estava em cima do meu pai e praticamente me ignorou. Contei ao meu pai como estava chateada com a nossa tradição e ele disse que eu deveria crescer e que as coisas mudam. Eu não gostava dela porque ela me dava um mau pressentimento, então nunca me aproximei dela. Ela reclamou com meu pai sobre isso e ele ficou bravo comigo por não fazê-la se sentir bem-vinda. Eu me senti mal porque ela faz meu pai muito feliz, então tentei ser mais amigável com ela. Na frente do meu pai ela era legal comigo, mas quando estávamos sozinhos ela me ignorava ou falava comigo com atitude. Ela até me disse que eu era uma pirralha e tornava a vida do meu pai mais difícil. Eu disse a ele, mas ele não acreditou em mim e gritou comigo por tentar sabotar seu relacionamento. Ele disse que eu queria que ele morresse sozinho e ficasse triste e que eu era egoísta. Fiquei tão chocada porque nada disso é verdade. Meu pai basicamente me tratou como se eu não estivesse lá depois disso. Eu me senti como quando minha mãe morreu, sozinha. Fiquei acordado até tarde uma noite porque simplesmente não conseguia dormir e queria fazer um lanche à meia-noite. A namorada estava na cozinha no facetime, então decidi ser intrometida e ouvir. Ela estava falando sobre meu pai e o quanto ela o ama. Então ela disse que ele tinha essa filha burra e se perguntou se era tarde demais para adoção. Ela e sua amiga riram disso. Ela disse que eu era uma vadia e me odiava. A amiga dela então disse algo sobre internato ou escola militar, mas eu saí e não ouvi o resto. Eu estava tão exausta de tanto chorar que realmente dormi. Eu não contei ao meu pai e nem sei se deveria, já que ele provavelmente não vai acreditar em mim. Eu realmente sinto falta da minha mãe. Eu meio que quero ir morar com meus avós, pais da mãe, agora, mas não quero que meu pai pense que estou deixando ele. O que eu faço? Posso fazer alguma coisa? Como fazer meu pai me ouvir? Eu estaria errado por sair? Sinto muito que isso esteja acontecendo com você. Infelizmente, seu pai está cego agora e qualquer coisa que você disser cairá em ouvidos surdos ou a namorada dele vai girar para que ela seja vítima. Seu pai está fazendo todos os movimentos errados ao apresentar uma nova namorada para você, além de escolher uma namorada ruim em primeiro lugar. Esse relacionamento terá que seguir seu curso por um tempo. Não se sinta mal por procurar seus avós e ver se você pode morar com eles. Seu pai está fazendo escolhas egoístas recentemente e você é a única em quem pode confiar para cuidar de você agora. Deixe a namorada ficar com ele. Ela mostrará suas verdadeiras cores em breve, uma vez que eles vivam juntos no dia a dia. Assim que ela não tiver você para ser má, ela vai descontar nele. Atualização. Oi. Desde o meu último post falei com meus avós e contei tudo para eles. Perguntei se poderia ficar com eles se quisesse e eles concordaram. Então falei com meu pai novamente e tentei dizer a ele como me sentia e o que tinha ouvido. Eu não queria filmar ou gravar porque sabia que ele ficaria bravo com isso e não iria ouvir. Ele não acreditou em mim de novo e pensou que eu estava com ciúmes por ter que dividi-lo com outra pessoa. Fiquei chateada e disse a ele que estava indo embora para que ele pudesse viver feliz para sempre sem o peso de me ter por perto. Ele pareceu chocado, mas não disse nada. Eu já tinha feito as malas e trazido algumas coisas para a casa dos meus avós. Meu pai não falou comigo pelo resto do dia. Meu avô me buscou e estou lá desde então. Não fui para casa e não tive notícias do meu pai. Meus avós me disseram que cuidariam de meu pai e que não deveria ser eu quem faria isso. Estou chateada porque meu pai não me ligou ou mandou uma mensagem uma vez para saber se estou bem. Ao mesmo tempo, estou me sentindo muito melhor com meus avós. Minha avó é provavelmente a pessoa mais doce de todas e meu avô é um pouco rude, mas ele é realmente um molenga. Atualização. Meu pai veio me visitar na casa dos meus avós para conversar comigo. Ele trouxe sua namorada com ele. Ele disse, namorada, e eu conversamos e decidimos que é melhor você ficar aqui. Meu pai disse que posso limpar meu quarto completamente e ele vai ajudar. Ele também disse que, depois que eu pegar minhas coisas, também devemos dar um tempo um do outro e reavaliar as coisas em alguns meses ou no tempo que for necessário. A namorada dele então disse algo sobre como ela cuidaria do meu pai para mim. Em alguns dias estarei indo com meus avós para pegar minhas coisas. Também receberemos os documentos importantes que alguns de vocês mencionaram. Não parece que vou voltar para casa tão cedo. Eu tenho uma nova casa agora, eu acho. Para ser sincera, tenho me sentido muito mal com alguns dos comentários. Especificamente os que dizem que,
Como provavelmente o lembro da minha mãe, é por isso que ele é assim comigo. Ele se livrou de tudo da minha mãe e eu era o último pedaço da minha mãe, então faz sentido que ele não me queira mais. Eu realmente gostaria que ela ainda estivesse aqui. Acho que ele quer recomeçar e eu não fazia parte desse plano. Então acho que é isso. Obrigada por todos os comentários gentis. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 6.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.